E eu ficava bonito na câmara. Já vai muito longe. Está para Não, tens que ficar ali na câmera da porta. Portanto, a questão é apontar a câmara, percebe, focalizar, fazer assim para a pessoa. É só isso. Isto está um bocado longe. Não sei se ficou bem, não sei se não ficaram bem. É focalizar a pessoa para falar. Está enquadrado? Está enquadrado, não está? Isto aqui tem o zoom que é para fazer assim, percebe? Pode para a próxima, se quiser. Posso ir aqui. Uma vez que quando está a bolinha está a trabalhar. Acho que vai trabalhar durante 3 horas. Mais ou menos, depois eu tenho outro cartão. Sim, é só depois enquadrar. Pois é, focalizar, é fazer assim. Pois. E focalizar isto. É permite. Não sei se não será melhor por aqui mais ao pé, mas... A câmara gira não percebo, não tenho muita ver com nenhuma. Mas... Tá bom. Pois está bom, não está? Tá bom, tá. Mas, portanto, quando for uma pessoa, sei lá, focalizar um bocadinho, mas não muito, não cortar o peito, não cortar... Uma vez subindo isto aqui um bocadinho, eu vou falar, eu não tenho grande experiência a falar, ainda por cima estar aqui neste narcisismo com a câmara e com... Isto é um bocadinho... Eu tenho a experiência de filmar mais. Depois filmar. Pá, que eu acho que agora já estou melhor. sim. Já está melhor, não está? Sim, mas não há aqui... Isto não é como nos debates partidários ou políticos, não é? Tem que se dar exatamente os mesmos segundos. Mas fala também, não é? Eu vou falar depois. E vou estar a fazer debate no meu campo. Portanto, isto é focalizar as pessoas. Já arranjaste o emprego, está a concorrência. Não. Pode começar. Já só ali. Então, boa tarde a todos, bem-vindos neste sábado primaveril
A Lagamares celebra amanhã o seu nono aniversário. No entanto, entendendo que é um domingo, começamos as festividades já hoje com esta sessão que, coincidentemente e afortunadamente, calha no dia em que, supostamente, Fernando Pessoa terá assinalado como o dia em que considerou ter criado os seus heterónimos. Primeiro o Alberto Queiro e depois os demais. Disse ele mais tarde na carta ao Adolfo Casais Monteiro. O João Afonso Aguiar fará hoje a moderação da sessão. No entanto, só queria aproveitar para dizer que a Lagamares e os sócios, os que estão presentes e os que não são, só dar conta das nossas próximas iniciativas, as quais passarão, eventualmente, portanto, como habitualmente, serão informados pelos meios habituais, mas teríamos no dia 4 de Abril a apresentação em Sintra do novo livro do Sérgio Luís Carvalho, Na Última Noite em Lisboa, apresentado pela Alice Vieira. Depois teremos, no dia 12 de Abril, uma visita à Quinta da Riba Fria. Para quem não conhece, para também se apontar algumas patologias que lá se detectam, temos uma visita com inscrição prévia, depois... aliás, eu aproveito para dizer que quem quer receber informações, que não seja sócio da Lagamares e queira receber informações sobre as nossas iniciativas, depois estará aqui uma folha aqui fora para deixar o vosso endereço de mail para se quiserem ser adicionados à mailing list. Depois, sobretudo, temos em maio, talvez o que é capaz de ser o principal evento da Lagamares este ano, que é o 4º Encontro de História de Sintra. Há 7 anos fizemos o 3º e chegou a altura de fazer mais uma vez que há material inovador e científico que tem de ser apresentado e deve ser apresentado e, portanto, dia 22 e 23 de maio no Palácio de Valenças queremos o 4º Encontro de História de Sintra. Os que não são associados e o queiram fazer podem-nos mandar um mail pelo nosso endereço www.lagamares.com e pronto, bem-vindos e espero que aprendam alguma coisa e que ouçam alguma coisa uma vez que hoje é um dia que também em Lisboa a Fundação Gulbenkian está a assinalar esta data e portanto é um dia afortunado para a literatura portuguesa, sobretudo do século XX. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos. Numa tarde de sol, podemos estar aqui a discutir talvez um dos momentos mais importantes da cultura portuguesa e lusófona do século XX. Quero agradecer a vossa presença e em especial a presença do ator e encenador Rui Mário, que hoje nos vai contemplar com pequenas atuações cênicas relativas aos heterónimos e ao próprio ortónimo. Quero agradecer à Livraria Dharma pela banca, pela disponibilidade de ter uma banca de venda de livros referente ao tema que nos traz aqui hoje. Todos aqueles que quiserem poderão adquirir os livros que estarão à venda ali fora. E agradecer à Biblioteca de Sintra, Casa Manter, por disponibilizar graciosamente este espaço, este magnífico espaço, para o nosso colóquio. Quero também agradecer a presença dos nossos oradores, os quais gostaria de passar a apresentar, começando pela minha esquerda, pelo Renato Epifânio, membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e da Direção da Associação Agostinho da Silva, secretário executivo da Comissão das Comemorações do Centenário do Agostinho da Silva, investigador na área da filosofia em Portugal, com dezenas de estudos publicados, é licenciado e mestre em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde também se doutorou. É autor das obras Visões de Agostinho da Silva, publicada pela Zéfiro em 2006, A Via Aberta do Pensamento Português Contemporâneo, publicada pela mesma editora, e Repertório da Bibliografia Filosófica Portuguesa, pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa em 2007. Com Paulo Borges e Celeste Natário partilha a direção da revista Nova Águia, que também está aqui disponível.
sendo o diretor da coleção com o mesmo nome, na ZEFI, fazendo parte da comissão coordenadora do Movimento Internacional Lusófono. À minha esquerda próxima, o Luís Tavares, licenciado em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, autor de vários artigos e traduções em revistas, entre eles a Comunicação e Sociedade, Configurações, Comunicação e Linguagens, participa também na revista Nova Área e é autor de prefácios e livros de edição de autor e coautor, realização de algumas entrevistas em vídeo, nomeadamente a Eduardo Lourenço, Fernando Belo, José Trindade Santos e outras atividades, onde participa em outras atividades em artes plásticas ao longo destes anos. À minha direita, o Jorge Menezes, poeta, tradutor, dramaturgo, autor da Spoken Word, onde encontrou em Sintra a estrutura da sua existência, considera-se um verdadeiro cosmopolita, mas ao mesmo tempo um defensor da tradição. Considera que cresceu como ser humano quando traduziu Martin Heidegger e William Faulkner. Da poesia publicou os livros. Eu espero não estar a ler mal em alemão, porque o meu alemão é inexistente. In einem Freudenstadt. Freudenstadt. E Selenografia em Cíntia. E o romance, publicado mais recentemente no Vilos de Sintra. É ainda um defensor dos transportes públicos e contra aquilo que é a ditadura do petróleo. À minha direita mais distante, o João Rodil, historiador e investigador na área da História, Etnografia e Literatura, com obras publicadas sobre a história e região de Sintra, partilhando os segredos que esta Serra Sagrada encerra, e tem-se dedicado ao longo de vários anos a esculpir uma outra montanha, a do imaginário dos homens, pelo seu amor, pela beleza da paisagem, património e cultura. São estes os nossos oradores. Partiremos então daquilo que é o particular para o geral, começando pela ordem. Vamos fazer a ordem de nascimento dos heterónimos. Primeiro Alberto Queiroz, segundo Ricardo Reis, terceiro Álvaro de Campos e, por fim, o próprio ortónimo Fernando Pessoa. Este colóquio, conforme o Fernando já referiu, enquadra-se no 9º aniversário da Associação Cultural Lagamares, que foi fundada no dia 9 de março de 2005. Neste mesmo dia, 8 de março, mas do ano de 1914, fazem agora 100 anos sobre esse dia, o chamado Dia Triunfal de Fernando Pessoa. Com o nascimento dos seus heterónimos, Alberto Queiroz, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, conforme o próprio relatou ao seu amigo e crítico literário Adolfo Casais Monteiro, numa carta escrita em 13 de janeiro de 1935, ano em que viria a falecer o próprio Fernando Pessoa. Mas aqui há várias questões que se podem levantar. Quem são estes heterónimos e qual a sua importância na cultura do século XX português e lusófono? Por outro lado, terá este dia triunfal existido ou foi um meio que Fernando Pessoa encontrou à hora da morte para garantir a eternidade da sua obra com a construção de um mito? E é isto tudo que tentaremos hoje explanar e ouvindo e aprendendo. Gostaria então de passar a palavra ao nosso muito ilustre Fernando Pessoa, que nos vai ler o poema que fundou o 8 de março, um excerto da primeira parte de O Guardador de Rebanhos de Alberto Queiroz. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza, sem gente, vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso.
com um ruído de chocalhos para além da curva da estrada. Os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes. Porque, se não o soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. E com este excerto do Guardador de Rebanhos como introdução, passo então a palavra ao meu amigo João Rodil para nos falar um bocadinho então do Alberto Queiro. Bom, muito boa tarde. Quero, para já, agradecer e elogiar a iniciativa de Paulo Gamares, comemorar este dia triunfal da vida do Fernando Pessoa. E, simultaneamente, também me lembrar que hoje também comemoramos o Dia Internacional da Mulher, embora para mim todos os dias são da mulher. No entanto, não queria deixar de assinalar que estamos em Sintra e que Sintra é uma mulher, Sintra é completamente feminina, na sua serra, na sua parte telúrica, na sua parte católica, na sua parte mística. E, portanto, é bom lembrarmos que estamos no sítio ideal para se comemorar o Dia da Mulher. Também é bom. Como a mim falar de Alberto Queiro, e ainda bem, digo eu, porque Alberto Queiro é o primeiro a nascer destes 3 heterónimos que vamos falar hoje, não o primeiro heterónimo que Fernando Pessoa, porque ele teve vários, sempre é criança, afinal, alguns personagens que foi criando ao longo da vida. Mas falar de Alberto Queiro, para mim, porque ele é o mestre dos outros 2 heterónimos e o mestre do próprio Fernando Pessoa. Portanto, eu vou falar do mestre, que é ótimo. Para mim, sempre foi uma espécie de belo terrível. Eu diria quase como todo o Fernando Pessoa, quase toda a obra do Fernando Pessoa. Eu digo este belo terrível, para mim, no meu íntimo, porquê? Porque cada vez que eu leio Alberto Queiro, ou Fernando Pessoa, na vertente de Alberto Queiro, a minha capacidade poética desaparece. Porque me sinto tão pequenino ao pé daquela montanha, que desisto de escrever poesia rapidamente. É difícil, depois de ler aquilo. Isto porquê? Porque Alberto Queiro nasceu espontaneamente, como diz o Fernando Pessoa numa carta ao Adolfo Casares Monteiro, a 8 de março de 1914. Nasceu para ele, enquanto personagem, não é? Numa noite, quando ele já tinha desistido de uma primeira ideia de criar um poeta bucólico para, de algum modo, se meter com o amigo Mário de Sá Carneiro, nessa noite, de repente, ao chegar a casa e junto a uma cômoda de pé e compulsivamente, ter escrito de rajada 30 e tantos poemas do Guardador de Rebanhos e assim, e criado e fazer nascer dentro dele esta enorme personagem, este enorme heterónimo, que é Alberto Queiro. E quem é este Alberto Queiro? Bom, terá nascido em 1889, ele cria-lhe aliás, como cria para todos, uma biografia muito precisa. Nasceu em 1889, terá morrido em 1915, terá morrido no ano a seguir a esta criação, tuberculoso. Era um homem de poucas letras, tinha tirado a escola primária, escrevia mal o português, diz a pessoa. Os pais morreram de novo, ele ficou órfão, foi viver com uma tia-avó,
vivia nos parques de rendimentos, tinha, e ficou-se pelo campo. Ficou-se sempre pelo campo. E é um poeta que, como o Fernando Pessoa, o nosso Fernando Pessoa aqui acabou de recitar, escreve o que sente, escreve o que vê, é um poeta feito de sensações, é para nós que temos que dar nome às coisas, um sensacionista. Isto quer dizer que o Alberto Carreiro levou à mais profunda razão e à mais profunda sensação a sua poesia. Ou seja, pensar é estar dentro dos olhos. É uma frase que nós conhecemos, ou que as pessoas conhecem bem. Pensar é estar dentro dos olhos. E isto quer dizer que aquilo que vê é aquilo que importa. Aquilo que sente é aquilo que importa. E que não há mais nada para além. Isso torna com uma lucidez de sentidos enorme. Uma grande percepção da natureza, do tempo sem tempo. A liberdade de ser libertado do pensamento. Pensar é estar dentro dos olhos. Porque os pensamentos de Alberto Carreiro são todos sensações. E, portanto, não pode pensar. Porque pensar é estar dentro dos olhos. Mas ele pensa. E condena-se por pensar. O que é curioso é que isto faz dele o poeta anti-filosofia, anti-metafísica. Ou seja, para ele ver outras coisas para além da realidade, ver nas coisas outras coisas para além da realidade, é inventar. É positivamente inventar. E então dizemos nós, bom, então se ele é contra a metafísica, se é contra a filosofia, se é assim tão puro, tão simples, tão... Porquê é que ele é mestre? Porquê é que a pessoa o torna um mestre? Porquê é que os heterónimos o tornam um mestre? Porquê? Bom, é exatamente por isso é que ao não ter filosofia nenhuma, pena toda, é que para ele a natureza é que é divina, mas a natureza não é divina, como ele diz. A natureza é que é divina, mas a natureza não é divina, porque não há divino. O divino é toda a criação, em todos os momentos da criação. Para o Fernando Pessoa isto foi muito importante. Foi uma espécie de lufada de ar fresco, porque o drama do Fernando Pessoa era pensar. Não é? A dor de pensar. A dor de pensar no mundo, dos problemas do mundo. Porque ris, pobre ceifeira, poema célebre do Fernando Pessoa, não é? Ris, pobre ceifeira, ris porque não pensas no mundo. Eu aqui angustiado a pensar, e tu liberta no campo a ceifar, não é? Eu aqui a pensar, esta dor de pensar no mundo. Ora, o Carreiro vai libertá-lo dessa dor. Para o Álvaro de Campos, ou mesmo até para o Ricardo Reis, ele vai dar um equilíbrio, uma libertação, não é? Vem trazer-lhes, vai fazê-los regressar a uma coisa extremamente importante para o Carreiro. Regressar inteiramente àquilo que os homens da Renascença chamavam a aura mediocritas moralis, ou seja, aquela aura do campo, campestre, com tudo puro, tudo no seu estado. Há metafísica bastante a não pensar em nada, como diz o Carreiro, mas esta metafísica bastante a não pensar em nada, depois vamos ver que não é bem assim. Atendeu? Porque ele não consegue sair, não consegue completamente despejar-se do seu pensamento e ter a sua própria filosofia, arriscaria eu. E isto dá-se, sobretudo,
nesta busca pagã, mais pagã do que os pagãos. Aliás, o Ricardo Reis tem uma célebre questão sobre o Caeiro, quer dizer, o Caeiro é mais grego que os gregos, não é? Eu considero um paganismo mais puro do que aqueles povos que propriamente viveram o paganismo. Porque, se calhar, porque o viveram e estava-lhes a acontecer, e ele não. Ele criou um paganismo extremamente puro. E diria eu, e se calhar não estarei muito longe da verdade. Num outro heterónimo, ou seria heterónimo, pessoa, um tal doutor António Mora, a pessoa veio-nos falar de um paganismo superior, um neopaganismo, um paganismo superior, que era uma religião que ele achava que os portugueses deviam abarcar. Na eterna mentira de todos os deuses, só os deuses todos são verdade. Não é? Ou seja, que os portugueses teriam a capacidade de juntar todos os deuses de toda a mitologia e fazer disso uma religião, um novo paganismo, uma nova era. E, portanto, também António Mora, de algum modo, é discípulo deste mestre Alberto Caeiro. Esta divinização da natureza, que não é divinização porque a natureza não pode ser divina, como diz o Caeiro, não é? Porque a natureza é a natureza, porque uma flor é uma flor, porque uma borboleta é uma borboleta, não é? E não há mais nada, além da borboleta é toda esta pureza enorme, esta simplicidade tão complicada. Para aí 500 anos antes, um outro homem da literatura portuguesa terá definido Alberto Caeiro sem saber, portanto, 500 anos antes, um homem chamado Fernão Alves, e terá dito assim: a simplicidade é o melhor ornato do estudo. E realmente a simplicidade é uma busca tão intensa e tão difícil que foi realmente um dia triunfal para a pessoa, porque ele encontrou de pé junto a uma conda no dia 8 de março de 1914, assim, de chofre, de rajada, a jorrar poesia desta, não é? No Guardador de Rebanhos. Bom, o Alberto Caeiro, no Guardador de Rebanhos, e até nos poemas em conjunto também, surge muitas vezes a falar da efemeridade das coisas. É efêmero. Até o homem. Até um homem é mesmo passageiro. Ele é uma coisa passageira. Aquela flor que eu passei há bocado, quando eu olhar para trás, a flor já não é a mesma, já não terá a mesma cor. O sol baterá de uma outra maneira. Portanto, é outro momento, é um tempo não tempo. Não há tempo. O tempo, a natureza é um tempo não tempo. O tempo é uma coisa criada pelo homem. É uma coisa inventada. Ora, esta renovação constante da natureza é, ao mesmo tempo, uma renovação constante que o homem tem que fazer em si. Este homem que busca na natureza essa compreensão total, essa realidade que os olhos veem, que o corpo sente, é, ao mesmo tempo, um renascimento constante para esse homem. E então, se quisermos levar ao extremo essa filosofia, não filosofia, essa metafísica, não metafísica, essa divinização, não divinização, podíamos ver um excerto de um poema do Guardador de Rebanhos, onde o Alberto Caeiro nos faz imaginar que um dia teve um sonho, coisa rara, um dia teve um sonho. E o sonho era como uma fotografia. E nessa fotografia, Jesus Cristo descia à Terra. E como descia Jesus Cristo à Terra? Como um menino, outra vez menino, fazendo-se outra vez menino. E pediu 3 desejos, não é? 3 desejos. Uma era que não dessem pela fuga dele no céu, não é? A outra era criar um Jesus eternamente pregado na cruz para ficar no céu e servir de modelo às outras cruzes que andam por aí. E depois deixa a terra do primeiro sol. E deixa pelos solteiros. E levanta as saias às meninas.
Faz tudo o que uma criança faz, livre, na sua liberdade. E esse menino vive em casa. O Alberto Ferreira senta-se ao colo e diz. E diz que Deus é um velho gagá, xexé, e que a pomba do Espírito Santo é a pomba mais tola do mundo, porque nem a pomba é. E é um menino que tem dois pais e que a mãe o concebeu sem ter amor. E então e por cima que era um filho sem educação do pai e da mãe, uma mãe sem amor, como é que querem que ele pregue a bondade e a coisa? Este menino, este Deus menino, que vai ser eternamente criança e vai juntar-se a viver com o poeta, faz com que o poeta também seja eternamente criança. Porque o poeta é eternamente criança. E esta mensagem que vem neste poema, que é uma história que ele conta de um sonho e que não é realidade, portanto ele só conta como se fosse um sonho. É, no entanto, uma das tradições da mitologia dos portugueses mais importantes e interessantes de toda a nossa história, toda a nossa existência enquanto ser português. Esta criança que comanda o mundo, esta criança Deus, esta criança do Divino Espírito Santo, esta criança que nós aprendemos como nos professava Agostinho da Silva, este poeta, sempre criança, que por ser criança e poeta, é sempre um poeta puro, não é? Um poeta da pureza. Bom, chega, não é? Tinha minutos, deixa tudo fazer. Não há limite, não há limite eu. Depois da exposição sobre o Alberto Queiro, íamos então ouvir um poema declamado pelo próprio Ricardo Reis. O Deus Santo não morreu. Cada campo que mostra aos sorrisos de Apolo os peitos nus de Ceres, cedo ou tarde vereis por lá aparecer o Deus Pan, o imortal. Não matou outros deuses, o triste Deus cristão. Cristo é um Deus a mais, talvez o que faltava. Pan continua a dar os sons da sua flauta aos ouvidos de Ceres, recumbente nos campos. Os deuses são os mesmos, sempre claros e calmos, cheios de eternidade e desprezo por nós, trazendo o dia e a noite e as colheitas douradas, sem ser para nos dar o dia e a noite e o trigo, mas por outro divino propósito casual. Passava então a palavra a Jorge Menezes para nos falar um bocadinho sobre Ricardo Reis. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de saudar a Aula Guimarães pelo seu 9º aniversário. Não há palavras que consigam exprimir a gratitude da sociedade civil sinterense pelo trabalho desenvolvido pela Aula Guimarães em prol da cultura e preservação do ambiente e outras matérias que ao longo destes anos, com tanto destaque, coerência e profundidade, tem vindo a desenvolver. Aproveitando também o facto de ser hoje o Dia Internacional da Mulher,
e também o meu colega João Rodil, desejaria, aproveitando esta oportunidade, saudar todas as mulheres do mundo, particularmente as portuguesas, que têm sido vítimas ultimamente de uma odiosa violência de género e que esperemos que as condições históricas atenuem esta violência assim que a nossa sociedade progrida para um reconhecimento dos direitos humanos e de igualdade, não só entre os géneros, mas a igualdade de direitos racial e outros. O Ricardo Reis, como todos sabem, não vou adiantar grandes pormenores biográficos, nasceu no Porto da Conceição de Fernando Pessoa em 1887, era médico e monárquico de convicção política, por isso se exilou para o Brasil, descontente com a evolução do regime republicano. José Saramago dá-o como retornado a Portugal em data incerta, num romance brilhante, que estou agora a ler, não vou falar do romance, mas, tanto quanto sei, não há uma data da sua morte na concepção pessoana da biografia de Ricardo Reis. Gostaria de ler um texto que escrevi, inspirado na leitura quase obsessiva que fiz este leitura das odes de Ricardo Reis, foi isso que ele nos deixou. Em memória de Ricardo Reis. Em nada sou especialista. Junto palavras como quem coloca pedras e construir um muro de pedra seca. Presumo, sem vanglória, que Ricardo Reis gostaria de ouvir estas palavras. No mundo que suas palavras edificaram tão docemente, não havia lugar para especialistas em nada. O homem da técnica, o inventor de máquinas, o engenheiro ficavam sempre à porta desse reino de reis. Nem Álvaro de Campos teria permissão para cruzar essa fronteira. Sim, não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Assim saibamos, sábios incautos, não a viver, mas de corrê-la, tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. As mestras de que Ricardo Reis necessita para viver feliz são as crianças. Não encontraremos, pois, em sua obra grandes filósofos e seus discípulos, nem cientistas de fulgurantes descobertas, nem tampouco qualquer sacerdote iluminado cuja eloquência arrebate fervorosos corações, a guiá-lo nos difíceis e ardilosos passos da vida. O poeta das odes interpela diretamente os deuses do seu panteão, não que lhes reconheça o poder de interferirem em seu modo de existir, mas porque, sim, lhes atribui a essência de uma pura criação humana. Ouçamos-lo. Os deuses desterrados, os irmãos de Saturno, às vezes, no crepúsculo, vêm espreitar a vida. Vêm então ter connosco remorsos e saudades e sentimentos falsos. E a presença deles, deuses que os tornou espirituais, de matéria vencida, longínqua e inativa.
Os deuses são, pois, entidades desterradas, seres tangíveis que choram como nós, humanos. Como poderiam eles não chorar, afinal, se foi o espírito do homem que, em sua fantasmagórica inquietação, os criou? Vã parece assim qualquer idolatria aos olhos de reis. E nem Cristo foge à sua penetrante ponderação. Diz-nos ele: não matou outros deuses o triste Deus cristão. Cristo é um Deus a mais, talvez um que nos faltava. Fim de citação. Mas entre todos os deuses que o homem questionante criou e desterrou, quando eles não mais serviam sua infatigável vontade de conhecimento, há um que sobrevive e eterno se afirma. Passo a citar. O Deus Pan não morreu. Cada canto que mostra aos sorrisos de Apolo os peitos nus de Ceres, cedo ou tarde vereis por lá aparecer o Deus Pan, o imortal. Recordemos então a ode inicial deste mestre de pensamento, que só numa abordagem rápida e fútil nos não parecerá um profeta da pós-modernidade. Tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. Expliquemos já a que propósito invocamos aqui a pós-modernidade. Esta convoca o fim das grandes narrativas explicativas da vida, sobretudo daquelas que situam o homem na sua relação com a história. Hoje, o local, o singular, o microscópico e microcósmico valorizam-se face às monocórdicas visões globais e macrocósmicas da vida e do destino humanos. Nem por acaso a desesperante situação do nosso país poderia atestar melhor o logro das abordagens macro qualquer coisa. Enquanto os poderes e os poderosos falam do triunfo de todos os indicadores macro, centenas de milhares de cidadãos veem as suas vidas, as suas existências impiedosamente destruídas pelo triunfo dos vários macro-impostores. Mas regressemos rápido à profunda sabedoria do Dr. Ricardo Reis. Doutor, porque ele era médico. Quem, entre todos os desiludidos com o progresso técnico-científico, é que, postulando um regresso à natureza, não encontrará nas palavras do poeta um corpo de ideias visionárias, uma ética e até uma filosofia moral que sustentem e nutram o seu divergente modo de existir? Invoquemos Epicuro aqui, que é fundador e fundamentador de todas as experiências divergentes, do afã inglório das cidades e daqueles que procuram na vida do campo a virtude e a felicidade. O filósofo grego, cuja obra praticamente desapareceu e que nos chega através de seu discípulo Lucrécio, nesse livro famoso de Rerum Natura, é, como diríamos hoje, um cientista da natureza. Ele, obviamente, não acredita nos deuses do panteão, mas admite a possibilidade da existência de entre-mundos, de universos que existem para além dos dados imediatos que nossos sentidos apreendem. Como não percepcionar nesses entre-mundos a existência dos deuses de reis que, no poente que tem cores, da dor de um Deus longínquo, ouve-se soluçar para além das esferas. Assim choram os deuses. Mas a lição do grego em Reis não se limita a este ateísmo espiritualizante. Epicuro afastou-se voluntariamente da grande cidade de Atenas, com as suas escolas de filósofos e sábios, e foi viver para o campo, onde cultivou no seu jardim
o que lhe valeu para a eternidade humana o epíteto de filósofo do jardim, um estilo de vida extremamente frugal e uma disciplina de hábitos que negam toda a fama que posteriormente lhe foi falsamente atribuída de ser um filósofo dos prazeres da vida. Epicuro era, como os melhores dos estoicos, entre eles o ibérico Sêneca, reconheceram, um homem despojado de grosseiras ambições materiais. Dele poderiam provir estes versos de Reis. Sim, tirem os deuses em seu arbítrio, superior e urdido às escondidas, o amor, glória e riqueza. Tirem, mas deixem-me apenas a consciência lúcida e solene das coisas e dos seres. Pouco me importa amor ou glória. A riqueza é um metal, a glória é um eco e o amor uma sombra. Prosseguindo esta epicuriana rota de esclarecimento dos fundamentos filosóficos do monárquico Ricardo Reis, adiantemos que esta sombra, que é o amor em suas odes, só pode ser compreendida à luz de um dos princípios axiais do mestre grego, o da ataraxia, que exprime a vontade de um viver abençoado pela serenidade de espírito, pelo despojamento de toda a futilidade que a ambição dos homens sempre gera. Ouçamo-lo nesta famosa ode. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansar-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Fim de citação. Duvidamos que com maior precisão e superior beleza pudesse alguma vez ser expresso como o princípio da ataraxia em forma a atitude perante o amor e a vida que emanou do grego até ao receptivo espírito de Reis. Alberto Carreiro, mestre de Reis, dos outros heterónimos, não acreditava que houvesse mistério nas coisas. Defendia ele que o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. Fim de citação. O mundo surge aqui como um dado absoluto e indivisível, uma realidade externa a nós, mas que pede de nós que sejamos tão externos como ele próprio é. Nada há no mundo para ser compreendido. Ele tem existência. Ricardo Reis. O seu discípulo Reis, discípulo de Carreiro, aprendeu bem esta lição. Ouçamo-lo então. Esta realidade os deuses deram, e para bem real a deram a externa. Que serão os meus sonhos mais que a obra dos deuses? Fim de citação. Ou seja, a própria subjetividade de Reis, os seus sonhos, são também eles parte de uma realidade externa e absoluta em si. A subjetividade é, pois, elemento constituinte dessa realidade total. E nesta profunda reflexão reunifica-se o sujeito, cindido pela sua própria cogitação sobre o real. Este pensar objetivante encontra expressão nestes espantosos versos de Reis. Assim, não quero recordar nem conhecer. Somos demais se olhamos em que somos. Ignorar que vivemos cumpre bastante a vida. Fim de citação. Como noutras tantas passagens das odes, encontramos aqui um apelo à consciencialização da frágil transitoriedade da vida humana. Mas não se fica o poeta por essa mera constatação, um troco tão caro à poesia universal. O que as odes propõem, no seu conjunto, é uma filosofia moral, uma atitude de busca da felicidade no aproveitamento despojado de luxúria
e ambições dos dias que temos para viver. Vivamos, pois, com sábia tranquilidade, sem paixões, pois tudo é efêmero na vida humana. Ouçamos-lo por final nestas tão sábias palavras. Tão cedo passa tudo quanto passa, morre tão jovem ante os deuses quanto morre. Tudo é tão pouco, nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada. Depois de ouvirmos esta exposição sobre o Dr. Ricardo Reis, avançávamos para o nosso engenheiro, o engenheiro Álvaro de Campos, que nos vai então presenciar com um poema. Lisbon Revisit. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso sou doido, com todo o direito a seu. Com todo o direito a seu, ouviram? Não me amassem, por amor de Deus. Queriam-me casado, útil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo, para que havemos de ir juntos. Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Que maçada quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio tejo ancestral e mudo, pequena verdade, onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixa-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Passava desde já a palavra então ao Luís Tavares. Ora, boa tarde. Gostaria de agradecer ao André Marques pelo convite que me fez para este encontro, nesta adaptação tão importante, tão redonda. Vamos ver se eu estou à altura. Por outro lado, gostaria de dizer também que vou ler um pequeno texto, não sei se é um bocado pesado, que é o resumo de um texto mais vasto que entretanto escrevi e portanto é entre a questão do escrever, da escrita, do descrever e as sensações, em Albert Camus. Bom, se for um bocado na sua memória, peço desculpas. Portanto, eis uns versos de Albert Camus, onde se inscreve um singular efeito de vai e vem entre escrever e descrever. A pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo. E eu escrevo, estou escrevendo, por uma necessidade sem nada. Fim de citação. Esquematizando, portanto, optei por esquematizar para tentar fazer melhor entender, não é? Poderemos encontrar como ponto de partida três instâncias: dimensões, planos, graus, esferas ou escalas descritas nesta passagem.
Optamos por agora pelo termo instância, para não estarmos aqui a saltar nestes vários termos. Primeira instância, a materialidade e corporalidade pura ou em bruto do escrever. Ou seja, passo a citar, a pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo. Segunda instância, a dimensão do ato de escrita. Passo a citar, e eu escrevo. Terceira instância, a dimensão da descrição de um estado de coisas, reportando-se habitualmente ao que é da ordem do dizer, do conteúdo poético ou literário. Cito, estou escrevendo por uma necessidade sem nada. Ora, Campos escreve que está a escrever, entre aspas, escrevo, e descreve o estar a escrever, estou escrevendo. Não se trata somente de metapoesia ou de metapoema. Não posso desenvolver aqui muito estas questões porque isso seria muito demoroso. Trata-se talvez de repensar a questão do antes e depois da escrita e do texto, e o fora e dentro da escrita e do texto. Repensando também a relação vida e literatura que Pessoa tanto pensou. Claro que é no escriturário ou guarda-livros Bernardo Soares que verificamos mais este trabalho sobre a escrita enquanto tal, ou uma escrita sobre a escrita, segundo a expressão de Maria Augusta Bal. Mas este processo estende-se aos heterónimos e ao ortónimo com as suas diferenças. No entanto, há um ponto que me parece importante na escrita poética de Pessoa. Para não ir mais longe, por agora, diria que é a função de escriturário profissional de Pessoa, que é o que foi, com o seu duplo, de certa maneira, semi-heterónimo, Bernardo Soares, como guarda-livros, também escriturário, que entra em jogo num jogo de distâncias e proximidades com a sua escrita. Daí também o estranho e inovador aspecto descritivo que se desenvolve nos seus textos, tanto em prosa como poéticos, sugerindo uma certa secura, motivo que talvez tenha levado Pascoais a não o ter compreendido como pleno poeta. O que tentamos mostrar neste breve texto é o modo como o dispositivo escrita em Campos põe em jogo estas três instâncias, transformando-as. Como é que Campos as põe em jogo e as transforma? Fazendo-as interagir, instalando assim outra dimensão poética. As três instâncias, aquelas que referi no início, portanto, a escrita em bruto, digamos, o escrever, o ato de escrita, escrevo, e aquela, estou escrevendo-se com uma necessidade sem nada, penso que é o aspecto descritivo. As três instâncias entram em ressonância entre si, reabrindo deste modo um espaço ao imaginário e ao sonho. O trânsito destas três instâncias abre para um fora, para um exterior de que tanto nos fala Fernando Pessoa. No entanto, a interioridade não é excluída pelo poeta, antes pelo contrário. É por isso que Álvaro de Campos nos fala da entrada na substância do mundo, quando escreve: tenho desejo forte, e o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo. Paradoxalmente, a substância do mundo é um certo dentro, mas ao mesmo tempo um fora no qual se entra. Ela sugere qualquer coisa de atmosférico. Aliás, há estudos sobre Fernando Pessoa, sobre a questão do atmosférico. Paradoxalidade extraordinária, subvertendo os sentidos de exterioridade e de interioridade, de dentro e de fora, de saída e de entrada. A dimensão literária ganha assim, através de Pessoa, e neste caso de Álvaro de Campos, uma densidade que falta a muita da literatura e poesia atuais. Não estou aqui a fazer uma crítica da literatura e poesia atuais, estou simplesmente a querer referir que há aspectos na literatura e poesia atuais que, digamos, perdem uma certa densidade. Isto também nos levaria muito longe, mas... Ora, estes tempos de escrita, estas gradações temporais de escrita ou da linguagem,